Para não dizer que eu sou o cara ranheta, que ficou só não vendo assim futuro, enfim, algo que pode melhorar com o treino, na reta final do jogo eu via alguma coisa do Dorival Júnior. Quando ele tira o Abner e coloca o Gabriel Martinelli, ele faz algo diferente no jogo, né? Ele coloca o Martinelli aberto pela esquerda, quase como um ala, o Luiz Henrique passa a ser um ala pela direita. E aí o Danilo vem ser zagueiro junto com o Marquinhos centralizado e o Gabriel Magalhães ali pela esquerda. E aí ele faz uma linha de 5 na frente, né? Porque ficam os dois do lado, lá o Martinelli da esquerda e na direita o Luiz Henrique, e tinha mais Rafinha, tinha mais Hendrick e Rodrigo, são 5 na frente. E aí o gol acontece por isso. O Chile não deu tempo de fazer essa leitura e o Gabriel, quando ele corta para dentro, não tem uma dobra de marcação, ele tá no 1 contra 1. E aí ele cortou para dentro, chutou, mérito dele, fez o gol. Bom, ali tem algo de diferente, que não foi só colocar o Hendrick e tirar o Igor Jesus, nem tirar os dois volantes, que aliás, um acerto também dele, né, no intervalo, porque o Paquetá e o André foram muito mal. O Paquetá estava em Nárnia, estava no outro planeta, não estava acertando nada. E aí o Brasil teve um pouquinho mais de circulação, mas ainda é um time, assim, sem mecânica para sair jogando. Muito estático. Eu estava te ouvindo completamente. O início do segundo tempo até foi bom, depois o Brasil foi caindo. E no momento que o Brasil caiu, tu disseste o seguinte: o Brasil está muito estático. É o ponta direita cravado ali. Costas. Com Era o Savinho aberto, o Rodrigo na esquerda. E o Luiz Henrique entrou, mesma coisa. E assim, o Rafinha jogando de costas, ele jogou centralizado, como ele joga no Barcelona, aliás, né? E aí o Brasil trocava passos atrás e bola no Savinho para tentar drible. Ele tentou uma vez, perdeu, 2 perdeu, 3, 4, 5. Na 7ª vez ele conseguiu uma vitória, cruzamento e gol. Mas isso é pouco para o universo de seleção brasileira, né? Ter como recurso apenas uma bola de um driblador. Se ele conseguir driblar 2 ou 3, ótimo. Se não, acabou. É pouco isso, né? O Rodrigo não conseguiu fazer isso pelo lado esquerdo. O Brasil estava muito dependente de conseguir posicionar a bola para um extremo, ele driblar e fazer um cruzamento. Isso é nada para a seleção brasileira, por favor, né? No segundo tempo melhorou um pouquinho com os dois volantes, que entraram com um pouco mais de jogo, especialmente o Bruno Guimarães. Mas tudo muito na medida de um time muito fraco, né? Nossa, o Chile tem dificuldade para dominar a bola, os jogadores. Triangulação eu já nem quero, né? Não vi. Entrou o Palácios, né, para resolver no segundo tempo. Acho que isso diz tudo do que é a seleção chilena. Então, assim, o Brasil, na verdade, ele pariu uma bigorna, suou, aí o Luiz Henrique dizendo que o Brasil, pentacampeão, ganhamos, vamos lutar muito para ganhar do Chile, um vice-lanterna. A gente está festejando aqui o Brasil em 4º lugar. Olha, se a gente pensar na régua da seleção brasileira, é pouco. Não estou dizendo que a culpa é toda do Dorival, eu acho que tem uma culpa de um ciclo não na Copa do Mundo para o Brasil, da CBF, que tem um presidente que não entende nada de futebol, que sonhou com um treinador que nunca quis vir para o Brasil, escolheu um mandato tampão de um cara que pensava diferente do que ele imaginava que viria depois. Enfim, o Brasil foi se perdendo pra caramba e aí estourou tudo na seleção do Dorival. Mas ele podia ter algumas decisões melhores. Por exemplo, olha, eu não sei se o Hendrick vai ser o centroavante dos sonhos da seleção brasileira, mas eu sei que o Igor Jesus e alguns outros não vão ser. O Brasil tem que tentar algo pro ciclo. Eu vejo o Brasil assim, pensando muito, tem que ganhar o jogo seguinte. Sabe? Isso é pouco para a seleção brasileira, né? A gente tem que pensar lá na Copa. Jogando o que jogou hoje, o Brasil não passa da primeira fase na Copa do Mundo. Se chegar na Copa, acredito que vai, né? Mas não passa da primeira fase, não tô nem pensando em mata-mata. É um time comum, né? O Brasil é um time comum. Por exemplo, um jogo desses ok, venceu, mas venceu muito no sufoco. Antes da bola rolar, levando em consideração que é uma das piores seleções do Chile dos últimos tempos, né? A crônica do Chile não para de falar isso. O Careca vai cair. Se não cair hoje, cai amanhã. Eles estão desapontados com essa seleção, não tem expectativa mais nenhuma. E na teoria era vitória com tranquilidade do Brasil. E não foi o que aconteceu. E o Brasil recentemente perde para o Paraguai, tem outros resultados ruins que acabaram deixando a seleção mais abaixo na tabela. Então, para mim, no momento se tornou uma seleção comum, o que é preocupante, né? Mas assim, tu consegue enxergar, Diogo, uma melhora assim para o Brasil? Não consigo. Quando for chegar na Copa, por exemplo,
poder ser considerada uma seleção favorita. Hoje ela não seria uma seleção favorita, ou seria? O Brasil não tem um centroavante, o Brasil não tem um meia de articulação nem no banco para tentar fazer algo diferente. O Danilo, olha, o Brasil tem que repensar alguns jogadores, sabe? Todo o respeito pro Danilo, que é um baita jogador, mas ele tá jogando de lateral direito no Brasil, ele nem joga mais de lateral direito na carreira dele. Ele era um pouquinho quando virou zagueiro, mas fez uma atuação muito ruim. O Brasil só vai ter alguma chance mesmo se o Neymar quiser ser um jogador hegemônico aí para ser a diferença no Brasil. Eu nem vou reclamar que o Vini Júnior não jogou hoje e colocar isso como desculpa, ou até o pênalti, que de fato foi pênalti, não foi dado para o Brasil, porque o Vini Júnior na seleção não aconteceu ainda, né? O Dunga esteve aqui no sala de redação e ele disse isso e ele tem razão. Não adianta, pelo menos para a camisa da seleção brasileira, ser o melhor jogador aqui lá, tá num grande time. Tem que vir na seleção brasileira e jogar. Tu tem que construir uma história na seleção brasileira. Não dá para baixar ali e jogar na seleção brasileira sempre com o que faz lá fora. Tem que desempenhar na seleção brasileira. É assim a nossa régua. E o Vinícius Júnior nunca fez isso, então nem estou considerando ele como um desfalque seríssimo para o Brasil não ganhar do Chile. O Brasil vai precisar ver se o seu grande jogador, que ainda é um apenas, né, é o Neymar, o que ele quer da vida dele. Se ele de fato quer Copa do Mundo e vai trabalhar fisicamente e competitivamente para isso, né? Se o Neymar não quiser, bom, aí a gente tem que pensar um outro mundo. Mas eu só vejo o Brasil com chances nesse universo de agora, porque o Brasil praticamente não vai mais treinar, vai jogar agora as eliminatórias, e aí depois não vai ter mais uma semana de treino. Se o Brasil tiver um Neymar para tentar ser algo diferente, assim, fazer um time em torno do Neymar, como a Argentina fez em torno do Messi. Senão, eu vejo um Brasil assim, talvez para passar da primeira fase, cair nas oitavas, nas quartas, agora vai ter 32 avos, né, porque vai ter times a mais, mas bem desesperançado com relação à seleção brasileira. Não vejo por onde que o Brasil pode evoluir sem uma figura hegemônica como o Neymar. Que pena, é muito triste. Tomara que eu esteja errado, né? Por favor, né? Adoro a seleção brasileira e torço para a seleção brasileira, embora o brasileiro às vezes não curta muito. Mas assim, é muito deprimente ver o Brasil jogar o que jogou hoje para ganhar do Chile. Tenho certeza que a maioria das pessoas que nos acompanham nesse momento compartilha da mesma opinião e não tem tanto interesse, inclusive, em ver os jogos, justamente porque a seleção não atrai. Eu penso da mesma forma, Diogo, e volto a dizer, é triste a gente ter que estar debatendo esse momento tão... Como é que eu vou definir isso? É um momento... Eu acho o Brasil sem rumo. Eu não consigo enxergar. Sem rumo. Qual é o desenho tático que a gente quer de verdade? Vamos jogar de que maneira? Quais são os jogadores que são de fato titulares? Nós não temos. O Paquetá é titular? O André é titular? Não sei se são titular. O Rafinha, ele vai ser meio, ele vai jogar pelo lado. Quem é que é o centroavante do Brasil? O Danilo vai ser titular mesmo? O lateral esquerdo quem é? O Arana, talvez, mas eu duvido que o Arana tenha fôlego para chegar à Copa do Mundo. Hoje foi o Abner, que é menos. A gente não tem um time titular ainda, muitas posições em aberto. Então, assim, estamos sem rumo há pouco tempo da Copa do Mundo. É um momento fraco da seleção brasileira, um momento limitado dentro do campo e um momento, acho que, limitado também na comissão técnica. Não sei se o Dorival vai emplacar. Bom, e daqui a pouco, inclusive, vai ouvir mais uma entrevista do Dorival Júnior, dessa vez com vitória. Qual deve ser o tom dessa entrevista? Valorizar os 3 pontos, né? Vai ter o importante hoje era ganhar e tal. A valorização dos 3 pontos. Talvez se não tivesse o erro da arbitragem, a vitória fosse com mais facilidade. De fato é verdade, mas é quase constrangedor o Brasil reclamar da arbitragem, ainda mais um país como o Brasil, que já teve muita ajuda de arbitragem em Copa do Mundo, inclusive, né? Não dá para reclamar. Eu acho que esse vai ser o tom, né? E acredito que ele vai responder algumas perguntas sobre o Endrick, né? Porque por não ter saído jogando Não saiu jogando, ele entrou no segundo tempo, acabou não tocando muito na bola, entrou assim, um pouco sem embocadura. Mas me parece que o Dorival não tem um projeto para o Endrick. Não tem. Eu acho que ele não conta com esse jogador para ser relevante com ele lá para a Copa do Mundo, porque ele fica na reserva de todo mundo. E à medida que o tempo passa, ele entra menos tempo. Eu achei que ia ser o contrário, ele ia jogar 10 minutos, depois 20, meio tempo, enfim, até ser titular. Tô achando que ele não gosta, tecnicamente, não entende o Endrick como centroavante da seleção brasileira. E tu achas que o trabalho já deveria ser focar bastante no Endrick para cada vez acelerar mais esse processo
pensando no Endrick como titular da próxima Copa do Mundo de centroavante? É que assim, ó, é difícil imaginar o Brasil não classificando para a Copa do Mundo, por pior que seja. Gente, são 10 times e 7 vagas, uma na repescagem. Então, assim, o Brasil em algum momento ele tem que tentar pensar algo para um pouquinho mais adiante. Os jogadores que podem nos entregar isso, pelo menos hoje. O futebol muda muito, daqui a pouco o Estevão vai lá para o Chelsea, desencanta e vira ele o cara. Mas os jogadores que podem fazer isso pra gente aqueles que estão um pouco mais adiante nesse processo de jogar na Europa, que é o Endrick, que é o Rodrigo, o Vini Júnior. O Brasil tem que tentar ainda com ele, entender uma maneira dele fazer o que ele faz lá no Real Madrid, porque o Igor Jesus não vai ser a nossa salvação. Fez um belo gol hoje, eu sei, que bom que ele fez esse gol, mas não vai ser a nossa salvação da seleção brasileira. O Luiz Henrique muito menos. São esses jogadores que podem talvez nos oferecer algo diferente, porque se é verdade que Igor Jesus, se é verdade que o Luiz Henrique estão bem no Campeonato Brasileiro, o Endrick estava o ano passado. Pegou o Palmeiras no bolso, passou por cima de todos os outros adversários, foi campeão brasileiro. Né? Então a gente tem que ter um norte assim para tentar fazer algo do futuro. Porque se o Endrick ficar entrando 5 minutos aqui, aí não entra no outro jogo, bom, aí a confiança dele vai pro ralo e talvez a gente perca um jogador que eu não sei se vai ser o melhor, se vai ser uma grande alternativa. Mas ele tem que ter uma ciência um pouquinho maior no Brasil, pra gente ter uma definição. Quem é o Endrick na seleção brasileira? Vai ser, não vai ser? Agora, ficando na dúvida sempre, aí eu acho que o Brasil vai ficar a hora com o Igor Jesus, aí daqui a pouco escolhe um outro centroavante, pode ser o Pedro, mas algum outro, e não vai ver o que o seu jogador que pode ser diferente nos oferece. Então, é o Endrick hoje esse nome, e eu acho que o Dorival está tratando mal o Endrick na seleção. Mal, independentemente de se ele vai ou se ele não vai ser o cara. Mas ele está tratando mal, ele não tem um projeto para o Endrick.